Olá, alunos do nono ano. Como eu havia dito que eu ia gravar uma videoaula, né, falando sobre a última parte dessa unidade que vai cair na prova. Então, vamos lá começar. Ela se vocês quiserem me acompanhando aí com a apostila de vocês, é a parte 2, tensões e conflitos. Então, vamos lá. Nós vimos na Ásia, né, as características econômicas da Ásia, vocês já viram as características humanas da África, e agora entrando na questão das tensões e dos conflitos na Ásia. Bom, a Ásia ela é um continente muito grande, muito extenso, e você tem ali uma sociedade, vários tipos de sociedades com várias economias diferentes. E o que essas economias, essas sociedades, essas culturas diferentes acabam gerando? Elas acabam gerando conflitos. Quando você tem uma cultura muito divergente da outra, você acaba gerando conflitos. Então vamos começar pelos conflitos no Oriente Médio. Bom, um conflito muito importante que você tem lá é o conflito árabe-israelense, né? Que é um conflito com origem na religião, né? Você tem ali uma guerra toda envolvendo a religião, então podemos observar aí a religião, a cultura invadindo essa área, gerando esses conflitos, essas tensões. E nós temos o Iêmen. Mais precisamente, o conflito que vai começar lá tem origem lá na África. Em 2010, no norte da África, começou um movimento chamado Primavera Árabe. O que foi esse movimento? Foi um movimento de protestos de rua, no qual a população desses países, mais precisamente, começou lá na Tunísia, foi se espalhando ali no norte da África, queriam tirar do poder, através desses protestos, os governantes que estavam no poder há 10, 20, 30 anos. E eles estavam no poder, muitos deles, por eleições. Ok, essas eleições sendo muito de pouca veracidade, né? Você tem uma desconfiança muito grande, você tem uma manipulação muito grande. Então você começa lá no norte da África esses protestos que vai indo até em direção, chega ao Oriente Médio, né? Então ele chega em países como o Iêmen, em países como a Síria. Então você tem na Síria, foi deposto o governante lá, e você tem ali conflitos entre vários grupos. Por quê? Disputando esse cargo que estaria vago. Então você tem ali uma série de bombardeios, é um grupo que bombardeia o outro, E isso acaba que gera o quê? Gera uma cidade totalmente destruída, como nós podemos ver, de vez em quando no jornal aparece. Isso aí é a questão do Iêmen. Nós temos na Síria também, esses protestos chegaram até a Síria. Na Síria nós temos algumas características importantes, como nós temos o Bashar al-Assad lá, né, que ele não quis permitir, né, esses protestos acontecessem, então ele colocou o exército na rua. E esse exército faz o que? Ele acaba atacando a própria população da Síria. Nós temos outro problema também na Síria, que é a questão do ISIS, né, que é do Estado Islâmico. Prosseguindo, nós temos também conflitos ambientais no Oriente Médio. Nós temos o caso do Mar do Aral. O que é esse Mar do Aral? Ele é uma região que antigamente era dominada pela União Soviética, né? Ele fica localizado no Uzbequistão atualmente, e era um lago muito grande. E o que acontece? Se vocês olharem na apostila, na página 252, você tem uma imagem aérea de satélite de um lago em 1989 e em 2008. É o mesmo lago. Vocês podem observar, se vocês olharem aí, como que esse lago está cada vez mais seco. Por quê que ele ficou seco assim? Então vamos lá, como eu já disse, uma região dominada pela União Soviética. E a União Soviética fez o quê? Gerou uma série de políticas públicas para aumentar a produção de alimento, principalmente cereal e algodão. Então o que aconteceu? Ela fez uma criação de um sistema de irrigação, porque aquela área era uma área com solo que não era apropriado para o cultivo de algodão, de cereal. Então você tinha que arranjar algum lugar para escoar essa água, né? Para obter essa água para irrigação.
Então você começou a pegar dos afluentes desse lago, você começou a pegar desse lago, e conforme foi passando o tempo, esse lago foi cada vez ficando mais seco. Então se você jogar aí na internet Mar do Aral, você vai ver uma área, um lago muito grande, que você tem ali barcos parados no meio dele, é como se fosse uma área desértica. Por que esses barcos ficaram parados ali? Sei lá, o nível da água foi descendo e chegou uma hora que o barco encalhou ali, não tinha como mais tirar. O que eles fizeram? Deixaram lá, largaram lá. Então você tem uma série de barcos largados nessa área que hoje é praticamente uma área desértica. Prosseguindo, nós temos alguns conflitos na China. Na China você pode ver que a população é meio parecida, mas você tem várias e várias minorias ali. E essas minorias acabam sofrendo, como no resto do mundo, por causa de preconceito. Então essas minorias não têm acesso a muitos serviços lá, beleza? Então, envolvendo a China, nós temos a região da Caxemira. Que região é essa? Ela está entre a China, o Paquistão e a Índia. Ela pertence à Índia, mas ela vive em conflito entre o Paquistão e a Índia. Por quê? Porque foi definido ali, né, que o Paquistão iriam abrigar os muçulmanos e na Índia iriam abrigar os hindus. Então, nessa região da Caxemira, que pertence à Índia, né, que tem a maior população hindu, ela tem uma população muito grande nessa região da Caxemira, uma população muito grande de muçulmanos. Então, o Paquistão ele reivindica essa área como se fosse deles. Olha, nós temos aí uma grande quantidade, a maior parte de muçulmanos, então essa área deveria ser nossa. Então há um conflito muito grande ali. E essa é uma região muito importante, com muitos rios importantes, com uma população muito grande nessa área. Então, essa é a última parte aqui sobre as tensões e os conflitos da Ásia. E para encerrar, nós temos a questão do Tibete, né? Que é que está na página 254, que é o nosso último tópico aqui. O Tibete está localizado no sudoeste da China, ao norte da cordilheira do Himalaia, e no decorrer de sua história foi invadido por diversos impérios. Em 1720, solicita a ajuda da China para evitar a ocupação por mongóis, e a partir disso a região passa a ser controlada pelos chineses. Desde a década de 1950, a região é considerada uma província chinesa. Então nós temos o Tibete ali sendo considerado uma província chinesa, né? Porque a população daquela região, os governantes daquela região acabaram por pedir ajuda, né, para não ser invadida pelos mongóis em 720. Então, desde o século XX, o Tibete reivindica sua independência e o governo chinês reprime com violência. Então, o governo chinês aproveitou dessa ajuda para tomar aquela região para ele. E até hoje essa região vive sendo reivindicada pelos tibetanos, mas a China acaba reprimindo isso com violência. Então, esse vídeo foi um vídeo curto, né, rápido, só para encerrar essa última parte que não deu para ser falada na nossa aula pelo Zoom. Beleza, gente? Então tem lá o grupo no WhatsApp, qualquer dúvida vocês podem me tirar por lá. Abraço.